Olá a todos, meu nome é Edgar Leite. Eu gostaria de agradecer o convite para estar presente neste evento. Acho que devemos realmente realizar um esforço conjunto para refletir, especialmente neste momento, sobre a natureza das nossas instituições jurídicas. Esse tema em si, essa reflexão sobre a natureza das instituições jurídicas brasileiras, não é um problema novo. Isso de alguma forma sempre atormentou os juristas e os intelectuais brasileiros e todos aqueles que foram de alguma forma responsáveis ou convidados a participar dos diferentes momentos de organização institucional do nosso país, desde o momento da independência. Não é uma questão fácil, porque o Brasil, assim como outros países que acompanham as transformações institucionais e constitucionais dos países, nós diríamos, centrais, a partir do século XVIII, apresentam, claro, dificuldades em adequar ou em adaptar esses modelos à sua própria realidade. O Brasil se insere, nesse sentido, num rol de países que se viram de diferentes maneiras forçados pela própria realidade das relações internacionais, pela realidade das relações econômicas internacionais, se viram forçados a adaptar suas instituições jurídicas a uma ordem internacional que foi se transformando de uma forma acelerada a partir de finais do século XVIII. Quando nós estudamos, por exemplo, o Império Otomano e os problemas que o Império Otomano teve para adaptar as suas leis durante o século XIX, as leis internacionais, para estabelecer uma Constituição que o tornasse competitivo enquanto sociedade com as sociedades ocidentais. E a gente vê os dramas políticos do Império Otomano que culminam com o seu desastre, no princípio do século XX. A gente percebe que essas angústias institucionais que fazem parte da vida brasileira, pelo menos desde 1822, não são exclusivas nossas. Outros países também se viram forçados a acompanhar esses modelos, esses paradigmas legais, liberais, representativos, laicos ou seculares, que vão servir como modelo para o funcionamento de sociedades que serão consideradas bem-sucedidas. E os países querem acompanhar esse sucesso, e acreditam muito que o estabelecimento de uma estrutura jurídica assim ou assado pode facilitar isso, pode facilitar a sua competitividade, pode facilitar a sua interação, pode permitir a construção de estruturas de negócio ou de relações políticas mais bem-sucedidas. Nós vemos, por exemplo, ultimamente, no século XX, todos os problemas no mundo islâmico, por exemplo, para adaptar a legislação da Sharia à legislação financeira internacional. E a gente vê que eles se esforçam bastante nessa direção, porque eles consideram isso importante. E aí, assim, todos os países do mundo também consideram. Então, nisso, o Brasil ele não se diferencia, mas as diferenças são diferenças muito próprias, muito características de cada cultura, de cada civilização, de cada país. O Brasil tem as suas próprias dificuldades em estabelecer um corpo legal, uma estrutura constitucional que seja capaz de realizar aquilo que nos falta realizar do ponto de vista político, econômico, social, cultural, para que possamos estar em condições de competição, em condições de igualdade com outros países e outras nações. Esse problema, que parece ser um problema do nosso tempo, ou seja, as pressões internacionais que redundam na Constituição de 88, por exemplo, na introdução da questão da sustentabilidade, que são pressões internacionais que já vinham desde os anos 80,
não são, na verdade, novas. Essas pressões internacionais, elas, não existe só uma demanda nossa de adaptação, existem pressões internacionais, elas são antigas e elas se generalizam, principalmente no século XIX. Existem modelos e padrões que os brasileiros são obrigados, de uma forma ou de outra, a acompanhar, e isso, algumas vezes, é bem sucedido, mas muitas vezes não, e no conjunto sempre concede à sociedade uma certa dificuldade, uma certa disfuncionalidade no exercício de determinados pressupostos mais profundos do ponto de vista legal, que funcionam muito bem nos Estados Unidos ou em alguns países da Europa, mas que não funcionam muito bem no Brasil. E isso tem a ver com um problema, que é uma questão que Oliveira Viana, por exemplo, levanta num livro célebre dele, O Idealismo da Constituição, que é um livro dos anos 20, onde ele analisa os problemas da Constituição de 1891, e ele ali ele esboça um pouco, ele delineia alguns problemas sobre as razões pelas quais a Constituição de 1891 é tão falha, é tão precária, é tão incapaz de dar ao país a estabilidade constitucional necessária. Ele, vivendo nos anos 20, o Brasil só tinha tido até aquela época 2 constituições. A Constituição de 1824 e a Constituição de 1891. E ele compara as duas, inicialmente evocando a qualidade e a responsabilidade de seus autores, e a legitimidade dos seus autores. Ele vê na Constituição de 1824, por exemplo, um grau de profundidade, de reflexão dos juristas muito superior à Constituinte, que redunda na Constituição de 1891. Ele vê na ideia republicana de 1891 uma fragilidade muito grande em termos de enraizamento da ideia republicana em si na sociedade brasileira. Então, ele não consegue ver que a Constituição de 1891 ela seja capaz, de fato, de ordenar legalmente uma sociedade. Ela não está em sintonia, ela não guarda correspondência com a realidade histórica do país. Isso é uma coisa que está, de alguma forma, na obra de Oliveira Viana, quando ele critica, principalmente a primeira obra inicial, quando ele critica muito o aspecto ilusório das instituições brasileiras e o seu distanciamento da realidade nacional. As constituições, especialmente a de 1891, e parece ser mais uma plataforma de transformação da sociedade brasileira em algo que está na mente dos legisladores, um modelo que eles têm na cabeça, que eles acham que deve ser efetivado aqui, e que não pode e não dá, porque a história da sociedade brasileira não funciona dessa forma como os legisladores acreditam que funciona. Então, esse idealismo, esse descolamento da realidade, esse distanciamento, do que vem a ser o Brasil, é uma característica, na opinião dele, da Constituição de 1891, e eu diria, na verdade, que é uma característica das constituições republicanas como um todo. Não que as constituições republicanas não tenham, de uma forma ou de outra, se adequado a demandas de poder nas sociedades
e não tenho, de alguma forma, tentado dar corpo a relações que existem dentro do Brasil e procurado legitimar essas relações e estabelecer regras saudáveis no sentido de tornar essas relações de poder, essas relações sociais mais harmoniosas ou mais morais. Esse é, sem dúvida, uma das preocupações de todos aqueles que querem construir o Brasil desde o período colonial, ou seja, que querem construir uma sociedade voltada para o bem comum, uma sociedade onde exista um grau de moralidade consistente, uma moral objetiva, eficiente. E isso a gente vê aqui desde o período colonial, várias tentativas. A Companhia de Jesus, por exemplo, foi uma instituição que trabalhou durante 210 anos para poder harmonizar uma sociedade colonial, que era uma sociedade muito desordenada do ponto de vista moral, e aonde a resistência a qualquer tipo de ordem, de costume, era muito evidente, era muito transparente. Então, os jesuítas tentaram, de alguma forma, porque a igreja do padroado não era uma igreja consistente nessa formação moral, no estabelecimento dessa objetividade e a necessidade de obedecer, de se comportar de determinada forma, a fim de poder, inclusive, entender ou utilizar a lei em favor das suas próprias ações, sejam individuais ou coletivas. Isso era um problema do período colonial, mas sempre existiram instituições que trabalharam fortemente nesse movimento para tentar ordenar a sociedade brasileira moralmente. E então, eu não estou dizendo que os constituintes, nem de 1891, nem de 1934, nem de 1945, nem 1967 ou 1969, nem de 1988, não tivessem, claro, essa preocupação, porque essa preocupação é uma preocupação importante no Brasil. O Brasil é um país desordenado moralmente. É um país que, por tradição, por história, sempre foi um país no qual a conduta ela era razoavelmente livre de uma moral objetiva. Você vem do período colonial, é fundador. Né? Os brasileiros sempre foram moralmente subjetivistas. Quer dizer, acreditavam que aquilo que eles desejavam é que justificava os seus atos moralmente. Isso é assim, desde o século XVI. Eles eram muito também relativistas, sempre foram relativistas, no sentido de que aquilo que o próximo está fazendo, se ele gosta de fazer, é bom que nós o deixemos fazer, porque ele se justifica, eu justifico a mim mesmo dessa forma. E o papel que a Companhia de Jesus desempenhou foi exatamente de tentar controlar essas tendências que nós diríamos desagregadoras de um tipo de envolvimento do ser com a manutenção do bem comum. Isso é uma coisa que inclusive leva à expulsão da companhia, né? Internamente essa era uma das razões, mas sempre se teve claro que se não houvesse uma ordenação moral e se não houvessem leis que de alguma forma obrigassem as pessoas a se comportar dessa ou daquela forma, a respeitar o bem comum, a respeitar o público, a respeitar o próximo, a cumprir contratos, né? Se essas coisas não existissem, o Brasil se fragmentaria. Por isso a história do Brasil é um permanente ir e vir de momentos de muita flexibilidade moral e tentativas recorrentes de fortalecimento moral. Nós, no período das nossas vidas, podemos assistir momentos, né, de esvaziamento moral da sociedade, momentos em que a sociedade exige moralidade e momentos onde existe também um novo esvaziamento moral. Essa tendência é porque o Brasil ele gravita entre essas duas questões, né? Ele gravita entre essas duas atitudes com muita dramaticidade, momentos em que eles desejam ser livres de qualquer coisa e momentos em que eles percebem que o ser livre de qualquer coisa é ser escravo.
Então eles desejam que sejam estabelecidas regras e que essas regras sejam cumpridas. Isso faz parte de alguma forma da consciência. Isso, quando nós estudamos o período colonial, o período formativo, nós podemos entender bem de onde isso veio e como isso se configurou ao longo dos séculos. Então eu não posso dizer que os constituintes não tivessem isso em mente, porque é claro que eles têm isso em mente, e o Brasil só pode funcionar se ele tiver uma estrutura jurídica eficiente, e essa estrutura jurídica ela for uma estrutura jurídica capaz de normatizar e obrigar a uma determinada conduta compatível com a conduta de um país que se vê capaz de se realizar enquanto coletividade, onde todos os esforços sejam voltados para a realização do bem comum. Bom, isso é claro que isso está em mente dos legisladores, ou deveria estar pelo menos, mas pelo menos essa é uma questão que está por trás de todas essas tentativas constitucionais brasileiras. Mas por outro lado, e isso é uma coisa também interessante de ser observada, os legisladores brasileiros, eles têm certas fragilidades, eles mesmos, fragilidades morais, eles mesmos, dificuldades de entender a necessidade de uma conduta objetiva, eles mesmos distantes da ideia de que o bem comum é que deve estar na mente e nos objetivos gerais da sociedade, que geralmente os tornam muito distantes daquilo que realmente deve ser feito do ponto de vista constitucional para que a sociedade brasileira se desenvolva como sociedade suficiente no sentido da sua realização enquanto coletividade de destino. Então os legisladores, muitas vezes, eles introduzem leniências, e isso, nós vamos entender isso em 1891, em 1934, em 1945 e principalmente em 1988, diversas leniências que, de alguma maneira, permitem que esses aspectos que nós diríamos fragmentados da sociedade brasileira, esses aspectos contrários ao bem comum, sejam realmente controlados. Nós vemos isso claramente na Constituição de 1891, vemos de certa forma de 1945 e de uma forma assim, muito clara na de 1988. Nós vemos isso, Quer dizer, por mais que o legislador deva estar preocupado com uma sociedade ordenada, com uma sociedade moralmente correta, com uma sociedade que se volte para o bem de todos, que se volte para a realização da sociedade como um todo, onde o crescimento individual de cada um seja o crescimento de todos. Apesar disso, a própria natureza da sociedade brasileira faz com que os legisladores temam fechar demais o universo moral, fechar demais as exigências legais, porque temem que a sociedade reaja negativamente a isso, que isso emperre a sociedade e que interesses privados consolidados desde sempre possam vir a ser de alguma forma prejudicados naquilo que esses interesses privados têm de tradição no seu funcionamento. Isso é um problema que se acentua cada vez mais quanto mais, por outro lado, os legisladores tendem a achar que a Constituição é um instrumento capaz de transformar a sociedade em outra coisa que ela não é. Essa
esse pensamento, essa bipolaridade das constituições brasileiras, especialmente a última, me parece que nessa última é muito evidente, essa bipolaridade ela é um pouco destruidora das instituições. Quer dizer, por um lado, eles querem introduzir leniências, por outro lado, eles querem introduzir regras, estruturas de funcionamento de determinadas instituições, realidades e processos, que não tem nada a ver com as tradições brasileiras, com a forma como os brasileiros veem as coisas. Isso é curioso porque a instabilidade das constituições republicanas, a começar em 1891, tem muito a ver com o fato de que elas, de uma forma geral, e aqui eu incluo até as constituições de 34 ou de 37, embora essa nunca tenha entrado em vigor, na verdade, mas a de 67 a 69, embora essas constituições, as reformas, né, elas tenham, a partir de 68, estado sob a égide do ato institucional número 5, o que a tornava, de alguma forma, o que a tornava essa Constituição dotada de mecanismos que agilizavam ou poderiam agilizar determinadas atitudes ordenadoras do Estado, quando fosse interessante e não quando não fosse, mas aí isso exigiria e exigia uma capacidade política de articulação que eu não sei se foi alcançada, mas de qualquer forma havia sempre a partir do ato institucional número 5, uma dúvida dos juristas, ou uma crítica, ou um combate, sobre o que isso introduzia de imprecisão nas leis, ou de instabilidade no sistema. Mas mesmo essas constituições, nós diríamos, autoritárias, né, que é a forma como geralmente na universidade se denomina, mas eu diria controladoras, ordenadoras, moralmente inspiradas no sentido de tornar a sociedade funcional, a sociedade brasileira mais funcional, porque quando se observa, por exemplo, os Estados Unidos, se nós vamos ao Tocqueville, no Democracia da América, ele é muito claro em fazer essa observação. Nós vemos que os Estados Unidos ele funciona, as leis funcionam nos Estados Unidos, porque existe uma preocupação moral na sociedade de fazê-las ser observadas dentro de determinados parâmetros gerais constitucionais e com o qual elas devem ser permanentemente cotejadas para saber se elas ainda são constitucionais ou não. Essa flexibilidade do sistema americano, Tocqueville analisa muito, tem muito a ver com a correção moral dos habitantes dos Estados Unidos, né, com a sua preocupação com a observância do agir correto, etc. Isso nós diríamos que está por trás, de alguma forma, das constituições mais controladoras, que é a de forçar as pessoas a agir corretamente no sentido do bem comum. Mas eu digo que mesmo essas não são totalmente eficientes, porque aquele mesmo movimento que está presente nas constituições lenientes continua presente na sociedade, mesmo quando a sociedade se cansa dessa leniência e entende que essa leniência ela é desagradável e prejudicial aos interesses de cada um. Então, essas constituições elas são muito efêmeras, né? Porque embora elas sejam desejadas, você não pode dizer que o ato institucional número 5, por exemplo, ele não era desejado. A sociedade o desejava porque via nele um meio eficiente do Estado estabelecer uma ordem moral
a força, porque porque aqui, ao contrário dos Estados Unidos, né, como nós falamos aqui anteriormente, a moralidade da sociedade é frágil. Não pode dizer que o ato institucional número 5 não tenha sido desejado, mas a partir de determinado momento, muitos perceberam que isso poderia ser prejudicial exatamente àquela leniência da qual nós falamos e que também faz parte da sociedade brasileira. Essa situação de, nós diríamos, uma espécie de bipolaridade política, social, ela é constante e explica, por outro lado, a estabilidade da Constituição de 1824. Quer dizer, a Constituição de 1824, a Constituição Imperial, a grande vantagem dela, o que explica a sua durabilidade e o fato dela não ter sido, na verdade, questionada jamais, pelo contrário, né? Ela era uma Constituição desejada, era uma Constituição querida, é o fato de que a Constituição de 1824 ela dá forma à realidade existente, sugere uma conduta, estabelece um horizonte de ordem moral, o imperador, mas ela entra muito pouco na vida cotidiana das pessoas. Até, de certa forma, a Constituição de 1824, que era, para os padrões do que era o Brasil, até uma Constituição bastante ousada, porque ela é uma Constituição que se dá no quadro de uma sociedade onde havia escravismo, mas ela não legitima o escravismo. O que ela estabelece exatamente, ela afirma que aquele que é liberto é cidadão brasileiro. Essa Constituição de 1824, ela até de alguma forma garante autonomias e movimentos diversos que possam funcionar à revelia do sistema constitucional, à margem do sistema constitucional, melhor dizendo, mas reconhecendo a fonte do poder, que é o imperador. Isso é muito curioso, porque nós vemos, por exemplo, que a comunidade de Canudos, que vocês sabem, foi essa comunidade autônoma que existiu no sertão da Bahia. Ela começou no período imperial. Não havia ali propriamente, nunca o governo imperial a considerou exatamente alguma coisa a ser exterminada, mesmo porque eles reconheciam a figura do imperador. Eles viam esse modelo moral organizador distante como algo suficiente para a sua organização. Isso só vai se tornar um problema com a República, quando a República entender que você não pode ter comunidades que vivam à margem. Elas têm que obedecer a um projeto geral, né, que desconsidera a sua particularidade cultural ou histórica. E aí sim ela vai ser dizimada, mas ela e Antônio Conselheiro lamentava o fim do Império, né? Ele lamentava, né? Ele criticava a República exatamente pela invasão que a República fazia, né? Esses problemas, essas idas e vindas da sociedade brasileira, elas são de difícil solução. Mas o que é muito claro na história do Brasil é que momentos de leniência excessivas, momentos de leniência excessiva, né, dizendo melhor, momentos onde a fragmentação moral se instala, momentos onde o sistema judiciário perde totalmente a sua razão de ser, perde a sua estrutura, perde a sua lógica. Nesses momentos, a sociedade exige sempre algum tipo de reforçamento. Pode ser que esse reforçamento não dure muito, mas ele é suficiente para impedir a desagregação da sociedade. Nós vemos isso claramente com a regência, com o fim da regência,
que foi um período de leniência, de desagregação, e a necessidade dos agentes políticos em forçar a maioridade de Dom Pedro I, o chamado movimento do regresso à maioridade de Dom Pedro II, primeiro no segundo, né, com 14 anos ele é levado ao império, porque as pessoas entendiam que era importante que a sociedade, mesmo que fosse moralmente desarticulada, tivesse esse referencial de ordem, esse referencial de poder. Os militares só conseguem derrubar Dom Pedro II porque eles são um referencial de poder moral. Eles tinham conquistado isso durante a Guerra do Paraguai. Só eles, na verdade, poderiam derrubar o imperador, ninguém mais, né? E eles se colocaram no lugar do imperador durante todo o século XX, na verdade. Né? Eles se colocaram no lugar daquela força, daquela instância moral que, no meio da desordem de costumes da sociedade brasileira, é um referencial ao qual as pessoas se voltam quando querem alcançar de novo uma estabilidade. Então, nós temos esses movimentos de demanda por ordem em 1840, em 1889, sem dúvida, porque o período final do Império não é um período de ordem. Isso é uma coisa que tem que ser dito também. Se vocês leem os jornais da época, vocês veem que a sociedade brasileira imperial, a sociedade governada por Dom Pedro II, ela era uma sociedade que começou a mostrar sinais de disfuncionalidade. Eu não sei se a solução, a derrubada do Império, foi a melhor solução institucional. Provavelmente não, porque o Brasil, a maior parte da sua história, foi governado por reis, imperadores, e a verdade é que os brasileiros nunca se rebelaram contra o rei de Portugal. Isso é uma coisa também a ser anotada. Você tem conspirações, muitas conspirações, muitas tentativas de insurreição. Em Pernambuco, em 1817, houve uma rebelião contra o rei. Mas, em 1817, como depois houve em 24, contra o imperador Dom Pedro I. Mas essas rebeliões jamais se transformaram numa rebelião nacional. Eram rebeliões locais e as soluções eram regionais, né? O Brasil em si, como país, principalmente aqui no Centro-Sul, nunca se rebelou contra o rei de Portugal. O rei de Portugal, e foi muito bem recebido aqui quando Dom João VI veio, e Dom Pedro I foi uma solução eficiente para todos. Embora tenha havido uma rebelião em Pernambuco, em 24, por conta da Constituição de 24, né, que eles consideraram que era uma Constituição que limitava os poderes locais, e limitava mesmo, mas as províncias aceitaram essa Constituição porque aceitavam, acima de tudo, a presença do imperador, do monarca. Aquilo era o que permitia a organização institucional e permitia a eles algum tipo de horizonte de ordem na desordem cotidiana brasileira. Mas você tem isso, né? Mas de qualquer forma, quem derruba o imperador é o exército, e o exército, ele é uma força de altíssima moralidade. Ele venceu o Paraguai em 1870, né? Essa vitória, a guerra do Brasil contra o Paraguai, ela transformou a sociedade brasileira e fez o exército emergir como representante de uma nacionalidade, né? E competir, de certa forma, com o imperador. É claro que o exército, e aí por extensão a marinha e mais tarde a aeronáutica, eles não ocupam, na verdade, o espaço que o imperador ocupava, mas a eles a sociedade vai recorrer nos momentos de leniência. É assim em 1930, é assim em 1945, antes de 1945, 1937. Né? 1937 é muito grave, porque emergindo da tentativa comunista de 1935, havia o risco, havia o perigo de uma desagregação social, ou as pessoas pelo menos acreditaram nisso, e elas vão exigir, o exército atua em 1937. Atua em 1945 porque aquela ditadura varguista já havia chegado ao limite do ponto de vista exatamente dos movimentos de leniência. Então nós temos um longo período de 45 a 64, aonde as pessoas exigem, não em 64 precisamente, mas em 61, com a eleição de Jânio, o fortalecimento moral novamente. 64, o apoio geral,
e depois 68, com o ato institucional. O regime instalado em 64 e 68, ele vai até os anos 80, e é desarticulado, em parte, por conta da emergência de novas pautas na sociedade brasileira, mas em parte também por conta da necessidade da leniência, já que essas forças lenientes elas se tornaram novamente atuantes e poderosas, e isso culmina em 88. A Constituição de 88, como está muito claro hoje, ela não só é leniente do ponto de vista da ordem, do ponto de vista da moral, ela tem uma dimensão desagregadora, né, que se torna evidente ao longo dos anos. Há necessidade de uma nova organização controladora. Me parece que os resultados da última eleição apontam isso. Não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor sobre as eleições, as últimas eleições presidenciais, mas elas apontam, sim, a necessidade que a sociedade tem de um novo período de ordenamento. E essa questão, por fim, ela nos deve levar a refletir sobre como o sistema jurídico no Brasil é instável, profundamente instável, por conta da instabilidade da sua sociedade, como é difícil, ou praticamente impossível, através das leis, alterar essa instabilidade, mas como é quase certo que há períodos que depois de períodos de leniência e instabilidade, a sociedade geralmente passa por períodos de controle e fortalecimento da autoridade. Isso que eu coloco aqui não é propriamente uma visão da história muito inspiradora, né? Nós diríamos assim. Porque ela mostra um Brasil que é um Brasil muito paradoxal, um Brasil que não encontra um eixo, é um país que está sempre mudando as suas constituições de 30 em 30 anos, e as suas constituições são sempre frágeis e acabam sendo caóticas de alguma forma. Mas é um país real, diante do qual nós, assim como contempladores da história, diante do qual nós devemos nos curvar ao formular soluções e políticas. Não copiar modelos estrangeiros, não repetir modelos que são modelos que emergiram de sociedades como os Estados Unidos, onde esse modelo ele é natural, ele não foi fabricado. Embora no caso da França, você vê que a França, eles tentaram através das leis mudar a sociedade, nunca conseguiram. E pelo contrário, destruíram a estabilidade da França. Hoje, 200 anos depois da Revolução, é terra arrasada. Então, a gente não pode dizer que o modelo de utilizar, que a ideia de utilizar a Constituição para reformar a sociedade seja viável. Mas na nossa perspectiva meditativa, na nossa visão da sociedade brasileira, nós temos que ter muita humildade em reconhecer que esse paradoxo todo, esse drama da sociedade brasileira de ser imoral e querer a moralidade, e nesse sentido, isso é uma outra discussão, a religião brasileira tem um peso e tem um papel, tudo isso deve nos nortear no sentido de buscar as soluções que a sociedade demanda num determinado momento, para que ela possa recuperar a sua tranquilidade. Eu acho que isso é importante para o fortalecimento do Brasil. E nós temos que ver que o Brasil é muito jovem. 200 anos de independência, 500 anos de história. Se nós realmente
temos uma moral fraca e somos um país muito desarticulado do ponto de vista do costume, mas todos nós temos que nos esforçar em contribuir para que a sociedade brasileira amadureça e se torne realmente comprometida com o bem comum e com o seu destino enquanto nação, né? Para que todos, o desenvolvimento de todos possa ser, o desenvolvimento de todos individualmente possa ser o desenvolvimento de todos coletivamente. E esse esforço, muitas vezes, em alguns momentos, principalmente da história republicana, passa por um pensar a lei, por um pensar a Constituição capaz de ordenar a sociedade, né, de dar a ela algum tipo de controle que ela precisa, que ela necessita. Foi assim em vários momentos da história do Brasil. E esses processos de ir e vir, embora eles possam parecer desalentadores, na verdade, eles expressam uma sociedade que busca permanentemente deixar de ser uma sociedade disfuncional e passar a ser uma sociedade funcional. A figura do rei, do imperador, que a sociedade brasileira de alguma forma transferiu para as Forças Armadas, demonstra, né, durante o período republicano, demonstra que essa perspectiva é uma perspectiva a de ordem, a de um foco ordenador, uma perspectiva que está na consciência da sociedade, é um anseio, é alguma coisa que ela deseja e ela necessita, né? E o fato dela continuar acreditando nisso significa que ela continua desejando, necessitando, está no plano do Brasil. E é por isso que nós temos esses movimentos de ir e vir, mas sempre o temos, sempre o temos. E eu acredito que nós devemos ficar atentos a isso, para poder pensar os nossos próximos passos do ponto de vista do pensamento sobre a ordem jurídica brasileira. Agradeço muito a todos por terem me ouvido e até a próxima.